Olá, nós vamos começar aqui mais um conteúdo dessa nossa aula sobre a pessoa de Deus e o Deus a quem adoramos. E eu queria falar aqui sobre o manancial da adoração. Gente, entenda uma coisa, não existe uma fonte de adoração que não revele a identidade da pessoa de Deus. A fonte primária da adoração precisa revelar a identidade dele. E qual identidade mais perfeita para se falar a respeito da pessoa de Deus, senão a paternidade de Deus? Deus, em sua essência, é Pai. E nós vemos isso, pelo menos através do do Novo Testamento, quase como um todo. Em quase 160 vezes, Jesus fala a respeito da pessoa de Deus como sendo Pai dele. E se nós quisermos ver Deus realmente como Pai, eu sei que isso vai mexer, vai confrontar, vai ser difícil para muita gente compreender. É fato que as nossas circunstâncias e as nossas relações com o nosso Pai da Terra nos fazem enxergar a Deus ou ter uma dificuldade de enxergar a Deus em muitas vezes como uma pessoa de pai. Agora, pense se Deus não quer que realmente esse conflito aconteça. Entenda isso, pensa isso. O próprio Deus permite que esses conflitos a respeito da nossa relação com o nosso Pai aqui da Terra seja manifesto com a nossa relação com Ele. Mas por quê? Você acha mesmo, pastor, que Deus gostaria que eu tivesse uma dificuldade de me relacionar com Ele só porque Ele é Pai? Ou que Ele me permitiria viver coisas que eu vivi aqui na Terra para que eu tivesse um aperfeiçoamento no meu relacionamento com Ele especificamente? Gente, eu sei que é difícil a gente parar para pensar coisas assim. Pessoas que tiveram relacionamentos ou criações muito severas vão olhar para Deus de uma forma até muito rude, entendendo que Deus é muito cruel, muito rude em muitos aspectos. Pessoas que não tiveram um pai tão presente, muitas vezes vão entender essa ausência também na pessoa de Deus, mas de todas as formas, independente do buraco que você tenha no seu processo de paternidade, a essência da adoração vai te levar a um encontro da cura da verdadeira paternidade. E é por isso que Deus permite que nós passamos por circunstâncias aqui na Terra. Não é que Deus queira que você viva conflitos aqui, mas é que Deus permite que os seus conflitos sejam utilizados para levar você mais próximo dele numa essência restaurada à pessoa da paternidade. Entenda uma coisa, como eu falei aqui, aproximadamente 160 vezes Jesus fala no Novo Testamento do relacionamento dele com o Pai dele. Ele não está falando do nosso relacionamento com Deus no Pai. Talvez uma das primeiras referências que Jesus faça no Novo Testamento sobre nós sermos filhos de Deus é o Pai Nosso. E é uma das poucas referências nesse sentido. Depois a gente vai ver isso só lá em João, quando ele fala a respeito da videira, nós sermos os galhos, darmos frutos, estarmos ligados a Ele, sermos um com o Pai, assim como Ele é. Mas aí já é uma compreensão do ministério que foi revelado através da ressurreição de Cristo. E nós precisamos entender que, a despeito desses perigos que a Bíblia mostra, que da forma como o Pai é revelado no Antigo Testamento, o contexto que precisa ser visto aí é o contexto da rebelião humana. Nós somos os rebeldes, nós somos os pródigos da história e nós é quem precisamos de uma restauração no relacionamento. Veja comigo ali no livro de Jeremias, capítulo 31, no versículo 9, diz assim, olha: quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando, e eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Eu sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Efraim é o meu filho mais velho. Olha só, todas as vezes que Jesus cita esse relacionamento dele com o Pai no Novo Testamento, ele reivindica para si a paternidade de Deus. Ele traz para si a relação íntima que ele tem com Deus.
exceto uma vez, que foi exatamente na cruz, que aí ele deixa de chamar o pai de Abba e passa a chamar o pai de Eloi. Por que Eloi? Porque naquele momento ele não está mais naquela relação tão íntima com Deus. Você se lembra que Jesus tomou para si os nossos pecados. E tendo tomado para si os nossos pecados, o que acontece com ele? Ele se afasta de Deus, ele se separa de Deus. E o se separar de Deus rouba dele, tira dele a intimidade com Deus, pelo menos naquele momento. A intimidade com o Pai naquele momento. Preste atenção numa coisa. Abba era uma palavra tão importante para o judeu que era impossível, praticamente impossível, o judeu se referir a Deus como Abba. Abba era o ápice da intimidade. Abba era o íntimo de uma comunhão que o judeu não imaginava que ele poderia ter com Deus. E por isso que Jesus vir tratar Deus como Pai e nos ensinar, ou seja, nos enxertar nesse relacionamento, vai fazer com que cada vez mais nós nos aproximemos de Deus. Pela religião nós estamos afastados, não existe paternidade nesse processo da religião. Agora, em Jesus não. Em Jesus nós nos aproximamos da realidade divina de Deus, da identidade divina de Deus, que é ser Pai, que é ser o nosso Pai. Agora pense comigo, toda relação de adoção, porque esse é o estilo de relação de paternidade que nós temos com Deus. Antes nós tínhamos a relação de paternidade apenas pela criação. Nós éramos criaturas dele, por sermos feituras dele, éramos filhos dele. Mas agora não. Agora nós temos uma relação com o Pai de intimidade, de paternidade. E a partir dessa relação de paternidade, pense comigo, uma adoção. Imagine você, se você estivesse adotando uma criança, você como pai ou como mãe resolvem juntos adotarem uma criança. Vocês têm no coração um desejo ardente daquela adoção. Vocês têm um desejo ardente a respeito da criança que vai chegar, do relacionamento que vai se dar, a partir daquele momento de poder chamar aquela criança de filho ou filha, de dar um nome, de dar uma identidade, de enfeitar um quarto, de preparar um ambiente para receber aquela criança. Da mesma forma, a expectativa também no coração da criança. Por quê? Porque ela deseja uma família, ela deseja um pai, ela deseja uma mãe. Muitas vezes tem crianças que não conhecem a sua história, que não conhecem seus pais biológicos. Outras crianças que já conhecem um pouco, já tiveram uma relação com seus pais biológicos e por N motivos tiveram que ser retirados daquela família e agora precisam esperar por uma adoção, para receber uma nova família. Independente da forma como se veem as coisas acontecendo, as expectativas surgem dos dois lados. O filho quer um pai e o pai quer um filho. E essa é uma figura que nós precisamos trazer para a nossa relação com Deus. Agora pense comigo, gente, uma criança adotada, quando ela chega dentro da casa de uma família nova, a partir daquele dia, mesmo que ela receba uma certidão com o nome, com o sobrenome, mesmo que ela receba direito à herança, o relacionamento daquela criança com aquela nova família precisa ainda ser aperfeiçoado. Por mais que eu olhe para aquela pessoa e eu considere aquela pessoa é meu pai, eu não tenho o amor dela para ela como um pai. Ou o pai não tem um amor ainda para aquela criança como um filho. Por mais que haja o desejo, por mais que haja a expectativa. A nossa relação com Deus ela é da mesma forma. Quando nós nos enxertamos na figueira e começamos um relacionamento com Deus, aquele galho ele precisa crescer. Ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. Esse é o nosso relacionamento. Essa é a nossa intimidade. E é para esse lugar que Jesus nos traz. É para esse lugar que Jesus nos traz. Ele fala assim, olha, eu vim para os meus não me receberam. Ou seja, o que ele está falando? Eu sou filho de Deus, eu trouxe a paternidade, mas aqueles que eram para ser aceitos como filhos de Deus resolveram não aceitar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando a paternidade para a humanidade. Se você quiser aceitar Deus como pai, olha para mim, olha para o meu relacionamento com Ele. O meu relacionamento com Ele, a partir de agora, vai se tornar um espelho para você. E esse espelho vai permitir com que o seu relacionamento com Deus se torne cada vez mais íntimo, permitindo com que Deus seja seu pai, independente da relação paterna que você teve nessa terra. Entenda isso.
Talvez você tenha sido desprivilegiado na sua relação paterna. Eu fui desprivilegiado nessa minha relação paterna. Muitos de vocês também foram desprivilegiados nesse processo. Mas independente disso, nós temos acesso a Deus como Pai, e o interesse dele é se relacionar comigo e com você como filhos. Portanto, agora adotados, nós precisamos reconhecer que somos enxertados na figueira, que precisamos crescer no desenvolver desse relacionamento, fincarmos as nossas raízes nessa árvore e dar frutos. O fruto nada mais é do que o relacionamento entre pai e filho, refletindo na transformação, refletindo para que outros vejam a saúde, a boa saúde do nosso relacionamento com Deus. Então entenda isso, o próprio Deus, ele é desejoso de trazer você para esse relacionamento, mas como você foi adotado, você precisa desenvolver esse relacionamento. E como que se desenvolve? A gente desenvolve o relacionamento conhecendo a Deus, quem Ele é, como eu me relaciono com Ele, como Ele se achega a mim, o que Ele me deu, o que Ele vê em mim. A gente precisa buscar essas características através de um relacionamento íntimo com Deus. E conhecer o Deus que adoramos nos leva direto a essa relação íntima de pai e filho, assim como Jesus tinha com o seu pai, o nosso pai nesse momento. É interessante nós observarmos que Jesus sempre colocou uma distinção nesse relacionamento. Como eu falei para vocês, era meu pai e não o nosso pai. Ele quebra essa distinção na oração do Pai Nosso. E é importante nós entendermos a nossa necessidade de nos tornarmos filhos. Entenda isso. É muito importante que você entenda que uma relação de paternidade não é uma via apenas de mão única, onde você como filho recebe um pai, mas é uma via de mão dupla. Agora que você se tornou filho, você também recebeu um pai. O filho pródigo, por exemplo, nos evangelhos, a história do filho pródigo nos mostra essa relação. O filho pródigo, ele se afastou tanto do pai que ele percebeu que até os empregados do pai dele viviam melhor do que a situação que ele estava vivendo naquele momento. E aí ele quis voltar para o pai, mas não mais na condição de filho. Ele fala, eu quero voltar para o meu pai, mas para te servir, pai, para trabalhar para você. Só que o pai olha para ele e fala, não, a sua identidade não mudou. Você não é meu servo, você é meu filho. A sua identidade não mudou. Ainda que você estivesse longe, ainda que você estivesse afastado, você continua sendo meu filho. E o pai o recebe não como servo, não olhando para os erros dele, mas olhando para a identidade dele, a identidade de filho. Então, a paternidade ela é uma via de mão dupla. Eu preciso aprender a ser filho da mesma forma que eu vou aprender a receber um pai. E Deus está apto, disposto a ensinar para a gente o que é Ele ser pai. E aí, as nossas relações paternais, que antes haviam sido ruins, que antes nos trouxeram circunstâncias ruins, agora elas vão ser relações paternais de cura. E eu repreendo, irmão, sobre a sua vida. Aquela palavra diz, eu não recebi uma boa paternidade, então eu não sei dar para o meu filho. Não, a partir de hoje, com a sua espiritualidade saudável, você recebeu sim uma paternidade curada, não do Pai da Terra, mas do Pai do Céu. E essa paternidade curada, a partir de então, vai te dar a possibilidade de oferecer para os seus filhos aquilo que você na terra não recebeu. E os seus filhos vão ver aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor restaura, aquilo que o Senhor reconstrói a partir da misericórdia que Ele exerceu sobre a sua vida. Então entenda bem, existe uma autoridade de Deus sobre a nossa vida a partir da filiação que nós recebemos dele. E essa autoridade, ela nos dá o direito de chamar Deus como Pai, de nos relacionarmos com Ele além da religião, além da formalidade, além dos processos normais que a gente acaba desejando se relacionar com Ele na vida. Muitas vezes a gente busca Deus pelas motivações erradas.
E uma paternidade nunca poderia ter uma motivação errada. A paternidade, ela diz respeito da sua identidade. A paternidade diz respeito a quem você é e o que está atribuído a você pela pessoa de Deus. Então, quando você revela a verdadeira paternidade de Deus que existe em você e você se torna curado nessa paternidade, a partir desse momento, o seu relacionamento com Deus se torna cura para outros. O que vai ser refletido de dentro de você é aquilo que o próprio Deus colocou dentro de você. Não mais aquela história de paternidade antiga, amargurada, cheia de mazelas, mas agora uma história de paternidade restaurada, curada, cheia de transformação. E essa história nova vai poder ser usada por Deus para transformar a vida de outros também. Eu preciso que você creia nisso. Se você crer nisso, a sua relação com Deus vai mudar. A sua forma de ver a Deus vai mudar. Jesus levou as dores dos órfãos, Jesus levou as dores das viúvas. E se você parar para pensar aí, o que um órfão precisa? O órfão precisa de um pai. O que uma viúva precisa? Ela precisa de um esposo. Ambos, dadas as suas diferenças, precisam da mesma pessoa. E o próprio Deus se manifestou através disso. O que é a religião, gente? A religião é a forma de nós nos religarmos a Deus. E a Bíblia fala lá, olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e suprir as suas necessidades. Portanto, a verdadeira forma de sermos religados a Deus é dar ao órfão um pai e à viúva um marido. A gente acabou de falar que, dadas as diferenças, essas pessoas são a mesma pessoa. E quem manifesta essa pessoa? Nós. Eu e você manifestamos a paternidade, dando para a viúva um suprimento e dando para o órfão o seu suprimento, cuidando assim para que a verdadeira religião se manifeste dentro de nós e não a religiosidade dos nossos dias, não o farisaísmo das nossas palavras, dos nossos discursos, mas a identidade de Deus manifestada naquilo que o próprio Deus chama de religião. Então, a paternidade, a partir de então, ela é introduzida no nosso relacionamento muito mais para levar a gente ao coração do Evangelho e fazer a gente extrair o que existe dentro do coração do Evangelho e para revelar uma intimidade com Deus que seja sem paralelos. Não existe mais limitações, não existem mais intimidações, não existem mais paralelos para aquele que se entende filho de Deus. E uma paternidade saudável vai te levar a uma autoridade, vai te levar a um posicionamento que vai mudar tanto a sua história quanto a história dos outros. Eu só me vi diferente em Deus a partir do momento que eu compreendi que eu sou filho e como filho eu preciso estar enxertado nessa figueira. Até porque João capítulo 15 vai falar o quê? Deus é o jardineiro, Jesus é a árvore, né? A figueira. E nós somos os galhos, os ramos daquela figueira. Os ramos que crescem e dão fruto, o que acontece? Ele corta, poda e permite que os frutos na próxima estação sejam dados de novo. Na próxima estação vai dar mais frutos. Agora, os galhos que não dão frutos, o que acontece com esses galhos? Eles secam e aí eles são quebrados, são tirados da figueira, caem na terra, são lançados ao fogo. O jardineiro recolhe e lança ao fogo. Gente, a paternidade verdadeira vai impedir a nossa separação de Deus. A paternidade falsa vai nos afastar de Deus, vai tirar a gente dessa figueira. Então entenda isso. O seu jeito de permanecer na figueira é se assumindo como filho. E por mais doloroso que seja, você consegue sair disso. Por mais doloroso que seja e por mais palavras negativas que você já tenha ouvido a respeito de uma paternidade saudável, eu repreendo sobre a sua vida o pensamento de que você não pode ser filho de Deus. Você pode sim. Você pode sim, e o Senhor está apto para se tornar o seu pai a partir de agora, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos voltar para a próxima aula já para falar sobre o discipulado de Jesus e a pessoa do Filho de Deus.